Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite, esse é o Pepe Mujica, né? E hoje a gente vai falar sobre economia e política externa da Argentina. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Dá like nesse vídeo, nos demais, deixa seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo. O Mujica tem redes sociais também, né? Eu vou pedir pro André colocar aí pra vocês, porque ele tá pedindo, aparentemente ele tá meio carente, tadinho. E para falar sobre esse tema, a gente convidou um especialista, alguém que estuda bastante sobre a Argentina, que sabe tudo, que é o querido Matheus. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Lucas. É prazer vir para cá falar com vocês, com você, com o Mujica e também com quem está assistindo o canal. Eu não sei tudo sobre a Argentina, tá? Exagero do Lucas, mas é um tema que eu já venho estudando há bastante tempo, economia, política externa da Argentina. E é atualmente o meu tema de doutorado, que eu estou fazendo lá no programa Santiago Dantas. E atualmente eu também estou dando aula de um curso de Relações Internacionais da UNAERP, lá em Ribeirão Preto. E é isso. Ô, Matheus, conta pra gente então. O que tem acontecido no aspecto econômico lá na Argentina? Essa confusão com o câmbio, né? A questão do dólar, da desvalorização. A gente estava comentando aqui antes, né, dos bastidores, a questão dos fundos abutres, né, que tinha lá atrás do governo Kirchner, que o Macri resolveu pagar. Se isso teve algum impacto na economia, como é que fica a relação com o FMI. Conta pra gente, como é que tá essa doidura, né, na Argentina em relação à questão econômica. Acho que doidura é uma boa palavra, né? Sempre que a gente ouve falar na Argentina, principalmente se for economia, parece que a palavra crise vem junto. Falar de Argentina, falar de economia, a Argentina é quase sempre falar de crise, né? O país, ele é um dos casos mais interessantes, talvez, de história econômica no mundo, porque no começo do século passado, para vocês terem uma ideia, a Argentina rivalizava com os Estados Unidos em termos de qual era o país que mais crescia no mundo. E hoje, quando a gente olha para onde estão os Estados Unidos e onde está a Argentina, a pergunta é o que aconteceu? O que aconteceu nesse caminho que a Argentina foi para um resultado muito diferente daquele dos Estados Unidos? Então, parte desse resultado foi construído por uma sucessão de muitas e muitas crises, como essa que a gente está vendo agora. E essa crise atual, como todas as demais, ela tem um componente que é mais estrutural, ou seja, ela está relacionada a características que são de longo prazo da economia argentina, mas também está muito vinculada a questões da conjuntura, a questões desse momento, principalmente questões políticas. Você mencionou os fundos abutres, e essa é uma questão que está muito marcada, que é muito a cara do início do governo Macri, né? Vamos lembrar, o Macri se elege em outubro de 2015, em novembro, final de novembro de 2015, ele toma posse em dezembro, e uma das primeiras medidas que o Macri toma quando assume a presidência da Argentina é pagar os fundos abutres. E quem são esses fundos abutres, né? Eles eram fundos de investimento que compraram títulos da dívida argentina lá no contexto da crise de 2001, quando a Argentina estava quebrada, estava no buraco, e eles compraram esses títulos da dívida por um valor muito, muito irrisório. Só que depois eles queriam cobrar do Estado argentino o valor integral desses títulos. Então, títulos da dívida que foram comprados às vezes por centavos estavam sendo cobrados 10, 20, às vezes 50 vezes o valor que foi pago por esses fundos. E o governo argentino se recusou a pagar isso tudo. Esses fundos se recusaram a receber os títulos com desconto e entraram aí numa longa batalha com o governo argentino, que se desenrolou, muito curiosamente, na Corte de Justiça do Estado de Nova York. Por quê? Porque esses títulos estavam denominados sob a lei dos Estados Unidos. Então, o foro de solução de controvérsias era a Justiça de Nova York. E a gente ficou com uma situação super exótica, que era ter um Estado soberano sendo processado por indivíduos na justiça de primeira instância de um outro país. É uma situação completamente excêntrica, né? A gente que estuda RI está sempre ouvindo falar sobre soberania do Estado. E quando o Macri assume, a primeira coisa que ele faz é olha, eu vou pagar esses fundos abutres. Por que eu vou pagar esses fundos? Porque a situação de não pagamento estava limitando o acesso da Argentina ao crédito internacional. A Argentina não conseguia obter dinheiro de fora do país, ou nem tanto, né? Depois a gente pode discutir um pouco como que era essa captação de recursos. Mas o fato é que ele paga logo no começo e dá início a uma política econômica que tinha uma orientação muito específica. Quando ele estava fazendo campanha, uma das coisas que ele dizia era que era preciso sincerar a economia da Argentina. Era preciso deixar a economia mais sincera.
que significava deixar a economia mais sincera? Duas coisas. A primeira era acabar com as intervenções que o kirchnerismo fazia, principalmente nos órgãos que mediam os índices da economia. Então, a inflação, por exemplo, era um índice completamente maquiado pelo governo kirchnerista. Quer dizer, você tinha um índice oficial e todo mundo sabia que o índice oficial não era aquele. Então, parte dessa ideia de tornar a economia mais sincera era isso. Mas as palavras têm significado e muitos desses significados, às vezes, não são o primeiro que a gente vê na nossa frente. Uma das coisas que também significava essa ideia de sinceridade é uma narrativa muito cara aos liberais argentinos de que existe um modelo econômico que é natural para a Argentina, que é o modelo normal, que é o modelo para o qual a Argentina nasceu, entre aspas. Que modelo é esse? Um modelo de liberalização comercial e especialização produtiva baseada em vantagens comparativas. Em outras palavras, produção agropecuária, exportação de commodities. Então, quando começa o governo Macri, ele toma uma série de medidas que vão na direção de beneficiar esse modelo de especialização produtiva de exportação de commodities e também de valorização de ativos financeiros. Então ele acaba com todos aqueles controles que o kirchnerismo tinha estabelecido, principalmente no câmbio, né, que era o chamado cepo cambiário, que limitava o volume de moeda estrangeira que uma pessoa podia comprar na Argentina. Ele suspende essas regulações, ele acaba com o controle da taxa de câmbio. Então, quem foi à Argentina nos últimos anos, durante o governo kirchnerista, ouvia falar no oficial e no câmbio blue. É o famoso câmbio blue, que é o câmbio paralelo que você faz lá nas cuevas da Rua Florida, no centro da Argentina. Fiz muito, confesso. Quem não fez esse câmbio? Por que você fazia esse câmbio? Nossa. Porque a brecha era muito grande, o câmbio oficial era 9. Na casa de câmbio paralelo, eles te pagavam 15. Quem que ia perder essa diferença, que era muito grande? Então o Macri acabou com isso. Logo no começo do governo, a cotação do dólar disparou, salvo engano, para algo como 20 pesos. E além disso, vai haver uma outra coisa que vai impactar muito diretamente o conjunto da sociedade argentina. O Macri retira boa parte dos subsídios que o kirchnerismo dava para alguns setores chaves da economia, principalmente transportes e energia. Qual foi a consequência? As contas de eletricidade e gás aumentaram muito. Então vocês imaginem que em algumas regiões da Argentina a conta de gás chegou a subir 700%. É muito aumento. E no caso do transporte, você também teve uma retirada importante de subsídios, os preços subiram, e quando a gente junta o efeito dessas duas medidas, a gente percebe uma coisa que acabaria se tornando muito grave para a Argentina na sequência. Se você sobe o custo da energia, você sobe o custo de tudo na economia, porque tudo precisa de energia. Exato. E isso, além de aumentar todos os preços da economia, isso também produziu outro problema. Que problema foi esse? As camadas mais pobres da sociedade argentina passaram a ter muita dificuldade de pagar algumas contas. E nós estamos falando de um país que, ao contrário do Brasil, tem um inverno muito rigoroso. Então chegou-se a um ponto em que muitas famílias não conseguiam pagar a calefação durante o inverno. Que horror. Então tinha muita história, se vocês abrirem os jornais, sempre aparece, agora a partir de junho, sempre vai aparecer algo assim, de alguém dizendo, olha, na minha casa, a minha mãe é idosa e ela não pode ficar sem a calefação e só o quarto dela tem calefação. Todo o resto da casa dorme com frio porque a gente não consegue pagar as contas, o salário não alcança o final do mês. Então isso provocou uma situação geral de bastante insatisfação por parte da sociedade em relação à política econômica do Macri, que acabou se expressando em muitas dificuldades que ele teve para implementar outras medidas que ele pretendia e acabou não conseguindo fazer exatamente na dimensão que ele queria. Bom, então a Argentina pega esse contexto muito complicado, né? O kirchnerismo, mais o governo Macri, e a gente percebe que ele precisa de investimentos, precisa de recursos e provavelmente deve ser um país que quer se voltar para o mercado externo para tentar atrair divisas, né? Para tentar equilibrar um pouco o câmbio, para poder investir em algum lugar para gerar renda, emprego. Como é que fica essa questão com a política externa? A política externa vai ser uma política basicamente comercial, vai ser uma política voltada para financiamento, para buscar crédito? Como é que se insere a Argentina nesse contexto? A política externa ela está indissociável da política econômica do governo. Eu comentei um pouco antes que, por conta dessa
pendenga aí com os fundos abutres, que não tinha resolução, o país estava enfrentando um problema de restrição no mercado internacional de capitais. Mas essa restrição era contornada pelo governo kirchnerista de uma maneira muito peculiar. Que maneira peculiar? Com a China. Com a China, eles conseguiam obter recursos na forma principalmente de swap cambial, era um acordo de troca de moedas, e eles conseguiam com esses acordos obter divisas que eram extremamente importantes para manter o câmbio mais ou menos estável, para tentar manter a inflação mais ou menos controlada. O que acontece? Quando o Macri assume, aí ele se depara com um certo dilema. Por quê? Porque a vocação, digamos assim, por conta do grupo político a que ele pertence, as próprias inclinações pessoais, era uma vocação de tentar aproximar a política externa dos Estados Unidos. Vamos lembrar que o kirchnerismo teve uma relação difícil com os Estados Unidos, relação essa que inclusive influenciou muito esse impasse com os fundos abutres. Por quê? Porque o governo argentino queria que o Obama, na época o presidente dos Estados Unidos, intervisse junto ao juizado de Nova York para resolver essa questão dos fundos abutres. Vocês vão dizer, tá, mas o Obama podia fazer isso? Ele podia, porque nos Estados Unidos a prerrogativa de condução da política externa é do presidente da República, e ele tem um direito de requisitar ou de, enfim, demandar qualquer ator político doméstico se entender que a atuação desse ator específico está limitando a sua capacidade de fazer política externa. O Obama se recusou a fazer isso, e ao se recusar a fazer isso, essa questão com os fundos abutres permaneceu se desenrolando. Um bom exemplo dessa guinada em relação aos Estados Unidos é que logo no comecinho do mandato do Macri, o Obama foi um dos primeiros presidentes que visitou a Argentina. E logo que ele chegou, ele falou, olha, eu sempre quis vir a Buenos Aires, eu estou realizando um sonho. Ficou muito claro que ele falou, olha, eu não vinha antes, porque ela era a presidente. Exato. E aí não só o Obama, o François Hollande também esteve lá, teve uma verdadeira procissão de líderes estrangeiros, mas líderes de que países? Principalmente da Europa Ocidental e Estados Unidos, representando aí uma espécie do que o Macri chamava de um retorno ao mundo, porque ele dizia que a Argentina tinha se isolado, que a Argentina só queria saber de país autoritário, só queria saber do Irã e da Venezuela, e tinha esquecido do resto do mundo. Olha, que discurso engraçado, já ouvi isso em algum lugar. Será que parece com alguma coisa que vocês já ouviram? Acho que não, né? E que esses países eram, na verdade, os parceiros naturais, de novo, essa ideia de naturalidade da política no país. Só que tem um problema. Ao longo do kirchnerismo, a China se tornou um país indispensável para a Argentina. Não é mais possível simplesmente prescindir, simplesmente abrir mão, virar as costas e dizer, olha, China, já deu, não quero mais, foi bom enquanto durou. Não dá para fazer isso. Entre outras coisas, porque a China é essencial para as exportações da Argentina, que são muito importantes porque geram divisas, e essas exportações que a China compra, né, os produtos que a China compra da Argentina, eles são produtos que estão vinculados aos setores da sociedade argentina que mais respaldam o governo do Macri. Então ele fica numa situação que é muito difícil. Por quê? A tentativa de aproximação com os Estados Unidos, ela precisa ser equilibrada com o fato de que a China é um parceiro econômico que não dá mais para abrir mão, que não dá para prescindir. Por outro lado, ele, como todo mundo, achava que a Hillary Clinton ia ganhar a eleição nos Estados Unidos em 2016. Ele, como todo mundo, deu com os burros na água quando o Trump ganhou a eleição. Então, por mais que ele tenha essa coisa de dizer, mas a gente já fez negócios juntos, a gente se conhece desde os anos 90, o Macri é empresário, bom lembrar, ele é filho de um dos maiores empresários da Argentina, foi presidente do Boca Juniors, ele já tinha feito negócios com o Trump lá nos anos 90, por mais que ele tenha tentado usar esse histórico pessoal com o Trump, o resultado não foi lá muito positivo em termos de política externa, quer dizer, ele tinha uma expectativa de obter muito mais do que o que ele de fato obteve. Apesar disso, de maneira geral, esses atores, Estados Unidos, Europa Ocidental e o bom e velho Fundo Monetário Internacional, que é um velho conhecido da Argentina, tem respaldado a política econômica do Macri. Então, sempre que ele precisa de um sinal de apoio político, esses atores chegam e dão esse sinal de apoio político. Então, de certa forma, ele vem sendo, sim, respaldado por esses atores, mas sem poder abrir mão
dessa força que a China adquiriu na Argentina nos últimos anos e que está mais ou menos consoante com o movimento geral de expansão da China na América Latina. E essa relação com a China, como é que ela tem sido vista lá no país? Quais são as minúcias, né? Caso você tenha alguma questão para falar específica. Ela é muito importante, obviamente, né, na América Latina como um todo, mas no caso da Argentina, como é que elas têm se desenvolvido? Elas vêm se desenvolvendo num ritmo bastante avançado desde os primeiros governos kirchneristas, né? A China foi essencial para a recuperação econômica da Argentina logo depois da crise de 2001 e a importância, primeiro comercial, depois financeira, só foi crescendo ao longo desses anos. Uma coisa que é curiosa é o seguinte: a Argentina, durante o período do kirchnerismo, ela viveu uma situação um pouco peculiar do ponto de vista doméstico. Por quê? Porque o kirchnerismo nunca obteve um respaldo muito firme das principais elites econômicas do país. Na verdade, ele sempre teve meio em pé de guerra com essas elites econômicas. E uma das expressões desse conflito com as elites econômicas era uma fuga de capitais. Essas elites tiravam o dinheiro delas do país. E isso era muito prejudicial. Isso também é uma história velha, história da economia argentina, o problema da fuga de capitais. E esse problema começou a ser contornado justamente com esses acordos que eu mencionei há pouco com a China. Então, essa importância financeira da China, ela vem mais ou menos desde 2009, 2010, por aí. E no meio dessa história de acordos comerciais, eles firmaram o kirchnerismo, o governo da Cristina Kirchner e a China, eles firmaram uns acordos de cooperação no setor energético estratégico que prevêem a construção de algumas centrais chinesas no sul da Argentina. Eu não posso dar detalhes do que é isso, porque ninguém sabe muito bem ainda o que é isso. Esses acordos, eles ainda são um pouco obscuros, eles ainda estão um pouco imprecisos. O Macri, inclusive, durante a campanha dizia que ia publicizar esses acordos, depois não quis fazer isso, mas o fato é que a gente não sabe muito bem o que exatamente a Argentina cedeu para a China em troca, ainda que não tenha sido explicitamente isso, mas na prática foi isso, em troca desses recursos que a China passou a injetar no país desde 2009 e 2010. Então é uma relação crescente, uma relação importante e é uma relação que ainda tem um pouco das ambiguidades que são, de maneira geral, as ambiguidades que perpassam a inserção chinesa na América Latina. Mas o fato é que se tornou muito importante e foi durante o período kirchnerista e continua sendo, fonte de muita crítica, principalmente por parte dos setores mais à esquerda no país. Tanto à esquerda, não é muito difícil estar à esquerda do Macri, mas também quem estava à esquerda da Cristina Kirchner também criticava. Por quê? Porque dizia que as relações com a China nada mais eram do que o reforço de um padrão de inserção internacional dependente da exportação de commodities, que a China não contribuía para uma transformação da estrutura produtiva da Argentina. Então, nesse sentido, essas relações entre a China e a Argentina, elas colocavam um pouco em xeque a narrativa do kirchnerismo, que falava de recuperação da indústria nacional, de recuperar um capitalismo argentino, mas, na verdade, simultaneamente estava impulsionando de maneira bastante forte o desenvolvimento de relações comerciais basicamente baseadas em exportação de commodities para a China. E nesse aspecto, então, de política externa, como é que fica a relação do Macri, né, com o Brasil, especialmente com esse governo tosco que a gente tem agora, em particular, e com a América Latina em geral? É curioso porque eleições na Argentina não costumam ter política externa como um assunto muito destacado, como, aliás, também até pouco tempo era no Brasil. Mas, nas eleições de 2015, um dos principais assuntos do debate eleitoral tinha a ver com política externa. Tem uma chance para adivinhar que assunto era esse: Venezuela. Não podia ser diferente. Então, a Venezuela teve uma presença muito grande, e olha que ainda estava bem distante, né, da situação que está agora em 2015, mas ela teve uma presença constante no debate na época da eleição, de uma maneira muito parecida com o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, acusava-se o kirchnerismo de ter apoiado uma ditadura, um país que não era democrático, enfim, que perseguia os cidadãos e etc. Se vocês derem um Google aí e procurarem a festa da vitória do Macri em 2015, tem uma mulher que está dançando super eufórica, super feliz, assim, você pensa até que ela é
talvez a esposa do Macri ou alguém que também foi eleito. Não, ela é a Lilia Tintori, ela é esposa do Leopoldo Lopes, que é uma das principais figuras da oposição na Venezuela. E por que ela estava tão feliz? Porque o Macri assumiu o compromisso que, uma vez ganhando as eleições, ele iria batalhar pela suspensão da Venezuela do Mercosul. E essa promessa ele, de fato, cumpriu. Desde o começo do seu mandato, ele vem sistematicamente criticando a Venezuela. A Argentina foi o primeiro grande país da América Latina a assumir uma postura crítica em relação à Venezuela. Isso rendeu vários impasses. Por exemplo, teve uma reunião do Mercosul em Buenos Aires e eles não convidaram a Venezuela. Mas a chanceler da Venezuela, que era a Delcy Rodrigues, foi mesmo sem ser convidada. E aí eles barraram na porta. E aí ela fez um escarcéu na frente lá da reunião, foi uma confusão. Mas esse ativismo da Argentina contra o governo do Maduro, ele ficou um pouco limitado, porque naquele momento o Brasil ainda estava sob o governo Dilma. Logo depois que a Dilma cai em 2016 e aí assume o Michel Temer, e aí cria-se no Mercosul um ambiente muito mais favorável, termina havendo de fato a suspensão da Venezuela e, enfim, o desdobramento que a gente acompanha até agora. Mas também em relação ainda na América Latina, não dá para deixar de falar do Brasil, que é, sem dúvida alguma, junto com os Estados Unidos e com a China, o principal país da inserção internacional da Argentina, é um país essencial para a política externa. O Macri sabe disso, tanto sabe disso que, mesmo sabendo que a Dilma preferia que ganhasse o opositor dele, o Daniel Scioli, ele veio ao Brasil logo depois de ter sido eleito. A Dilma também foi à posse dele e ele tentou, desde o começo, manter uma relação boa, amigável com o Brasil. E o Brasil é um parceiro importante por diversas razões, mas eu queria destacar uma em especial, que a gente está falando muito de moeda estrangeira, muito de câmbio, e onde que o Brasil entra nessa história, né? Por que ele é importante nesse sentido? Porque o Brasil é um dos principais destinos, se não o principal destino, de produtos industriais da Argentina, produtos que têm maior valor agregado, que são mais caros e, portanto, rendem mais divisas para a economia da Argentina. A interdependência entre os setores automobilísticos do Brasil e da Argentina é muito grande. Tanto que, recentemente, saiu até uma notícia num jornal aqui no Brasil, dizendo que já tem uma queda de 80% das exportações de automóveis brasileiros por conta da crise na Argentina. Então, esses setores, eles afetam muito um ao outro. Se o Brasil vai mal, o setor industrial argentino tende a ir mal e vice-versa. Então, por isso, foram relações extremamente importantes. E uma coisa que é curiosa, mais recente, é que, com a ascensão do atual governo brasileiro, com a retórica que é peculiar a esse governo atual que nós temos, o Macri termina se projetando como uma espécie de líder moderado na região, porque ele fica meio entre o Bolsonaro, o Maduro. Então, nesse contexto, ele termina aparecendo como um líder moderado, ele termina aparecendo como uma figura que representaria melhor a região. Ele tenta, inclusive, capitalizar politicamente um pouco dessa visão que termina favorecida pelo contexto atual. Quer dizer, se olha para o continente americano, tem o Trump lá em cima, o Maduro aqui na Venezuela e o Bolsonaro no Brasil, qualquer coisa parece moderada com essa base de comparação. Que morte horrível. Bom, acho que deu pra gente entender que a situação da Argentina não é nada fácil, né? Ela está inserida em contexto de disputas geopolíticas regionais, globais em alguma medida, né? Fica no jogo ali entre Estados Unidos e China até de certa maneira. Os gatos estão aqui destruindo tudo enquanto a gente está falando, que maravilha. E, bom, primeiro, eu não tenho como agradecer, né, sua presença aqui, Matheus, brigadíssimo. Imagina. Foi um prazer a gente aprender bastante sobre a Argentina. A gente falou de tudo menos a Argentina. Não, gente, a Argentina está do nosso lado, nossa aliada, nossa vizinha. Tem que falar da Argentina e muito. Então, brigadíssimo. Espero que você volte em breve. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você, ficar com os gatos. É melhor ser destruído pelos gatos do que por quem está tentando nos destruir. Muito melhor ficar com os gatos. E é um prazer falar da Argentina, para além do doce de leite, da empanada e do tango, é sempre um prazer. Paola, vem cá conversar com a gente, Paola Carosella. No dia que ela vier, você me chama. Chamo, a gente ama essa mulher. Um beijo para todos os argentinos, em especial Paola Carosella. E é isso, gente. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, né? Dá o like, deixa seu comentário e segue a gente nas redes sociais. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Você é um safado grande. Nossa senhora. Olha, com esse nome você corre risco no país. Marxismo cultural nessa casa.
Gê, você é gostoso, é isso que você é, um gostosão. Delícia cremosa. Eu sou um capeta. Eu sei, papai, eu sei.